Estamos reunidos para a ceia nesta tarde. Que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui porque temos a promessa de que a cédula das ordenanças que era contra nós foi riscada e foi lançada no mar do esquecimento. Amém? Tá bom assim, eu agora tomo o controle. Ok? Ok. Deus abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio nesta tarde estarmos aqui, reunidos em Teu nome e em Tua presença. Pedimos, Senhor, que nos perdoes se algo até agora nos impedia de estar aqui. Mas, Senhor, nesta hora, nós nos levantamos firmados na promessa da Tua palavra, que se confessarmos as nossas falhas, então estamos a reconhecer que a cédula das ordenanças que era contra nós foi cravada no madeira e lançada no mar do esquecimento. E então, Senhor, estamos aptos e somos dignos, não por nós mesmos, mas pelo poder do Teu sangue, que nos purifica e nos permite estar aqui. Senhor, que esta ceia e esta tarde sejam uma bênção na vida de cada um de nós, e que possamos reconhecer a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, pois nos trouxeste até aqui. Tu nos tens carregado, Senhor, nos Teus braços e nos tens permitido vencer todas as batalhas e todos os obstáculos que se têm levantado contra nós para nos desviar, para nos tirar do nosso lugar. Mas temos resistido em Teu nome, Senhor, e queremos continuar a fazê-lo. E pedimos que nesta tarde, Senhor, este cerimonial do qual vamos ser participantes, possa ajudar-nos nesse combate, as nossas forças se renovem, Senhor, e a Tua palavra nos ajude também agora a encontrar motivos e a encontrar poder e fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e a ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, unge-nos agora com o Teu Espírito, para que possamos entender aquilo que Tu tens para nós. Unge-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para podermos entender a importância de estarmos aqui, em vez de estarmos em outro lugar qualquer. Porque isso nos vai ajudar, Senhor, nos próximos combates. Isso nos vai ajudar nos próximos desafios. Te agradecemos pelos testemunhos, e que estes pedidos de oração, Senhor, estes nomes, estas pessoas, estes problemas que são trazidos a Ti, Pai, são trazidos pela fé. Certamente não será pela fé daqueles que têm os problemas, ou eles estariam aqui. Mas, Senhor, é a nossa fé agora que está na batalha por eles, para os resgatar dessa condição, para os trazer, Senhor, para uma nova condição. E que essa nova condição não seja apenas física, mas espiritual também. Abençoa a cada um, Pai. Opera um milagre. E que proximamente possamos voltar a trazer testemunhos dessa Tua misericórdia para conosco e para com eles. Abençoa, Senhor, a palavra nesta tarde. Pai bondoso, que o Teu Espírito Santo tome o ministério da palavra, porque também está escrito como pregarão se não forem enviados. Senhor, essa é a unção do Teu Espírito, é a presença do sobrenatural em nosso meio. Senhor, por isso entregamos o serviço em Tuas mãos, e toda a palavra que for falada seja debaixo da unção do Teu Espírito. E também aqueles, Senhor, que algum dia se esbarrarem com a gravação deste serviço, Senhor, que eles possam despertar para
a novidade de vida que Tu tens para dar. E possam, Senhor, render-se a Ti e ser abençoados e serem salvos, e que uma vida cristã e de cristianismo não seja mais entendida por parábolas, mas que lhes seja revelado, Senhor, como tens revelado aos Teus pequeninos. Que assim seja, Senhor. Te agradecemos pelo regresso do irmão Paulo, dessa viagem missionária que foi feita, e sabemos, Senhor, que uma vez mais o Teu nome foi honrado e glorificado. Também nesta tarde, abençoa a ceia, Senhor, abençoa os nossos corações, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu pedia que tomassem as vossas Bíblias e as mantivessem convosco, porque vamos hoje visitar algumas Escrituras. Na semana passada o Senhor pegou no tema e nos deu uma determinada orientação, e nesta tarde nós gostaríamos de complementar esse tema, o mesmo tema, quem dizeis que eu sou, mas agora queria ler convosco em Tito, no capítulo 3, versículo 3 ao 11, em nome de Jesus Cristo. Tito fica depois de Timóteo. Vamos ler. Está também projetado, se quiserem acompanhar. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, tirou um espírito e colocou o dele, certo? Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Podem sentar, que o Senhor nos dê as bênçãos da sua palavra. Ora, recordando, tenho aqui um aviso que eu queria recordar. No próximo domingo a hora muda, na madrugada. Certo? É o último fim de semana. No próximo domingo, não é hoje. O próximo domingo é o próximo. É o último fim de semana de outubro e por isso os relógios se atrasam uma hora. Amém? Mas nós vamos estar aqui, se o rapto não acontecer antes, e se o Senhor nos permitir, estaremos aqui à mesma hora. Mas já às 10, mas já à nova hora. Certo? Na madrugada, atrasa o relógio e nas 10 horas da nova hora estaremos aqui. Quem diz 10, diz... Sim, atrasa uma hora, mas não vem às 9. Bem, pode vir às 9. Fica a orar até às 10. Não tem problema nenhum. Amém? Onde é que está a confusão? Adiantámos uma hora quando foi a hora do verão. Agora atrasa para uma hora de inverno. Né? E eu tomei nota aqui porque tive esse cuidado, tinha na agenda, para avisar a igreja que no próximo fim de semana
sábado para domingo, não é? Os relógios se atrasam. Mas nós estamos aqui, o serviço é à mesma hora. À mesma hora. Amém? Pronto. Se estão recordados, no domingo passado, falámos sobre este tema e vimos algumas escrituras e o Espírito Santo nos alertou acerca da necessidade, não é, de cuidarmos da nossa imagem. Não é? Nós temos essa preocupação. Certamente temos. Não é? Não vimos para a rua como levantamos da cama, não é? Ou como saímos do banho. Há certos cuidados, certos preparos que é preciso ter. Não é? E o Espírito Santo tem falado connosco, não é? O tema hoje continua acerca da necessidade de nos prepararmos espiritualmente também, acerca da natureza do testemunho que estamos a passar, não é? Nós sabemos, a Bíblia diz que estamos como nus aos olhos de Deus. Nada escondemos a Deus. Deus vê até acerca de nós mais do que aquilo que nós vemos e sabe mais do que aquilo que nós sabemos. É verdade isso. Mas há o cuidado, repare, Paulo teve o cuidado de escrever aos romanos e lhe dizer, olha, tu comes um determinado manjar e comes pela fé e continua a comer, porque dás graças a Deus por isso. Agora cuida que o teu manjar, que é pela fé, não vá prejudicar a fé do teu irmão que está ao teu lado. Porque se for assim, melhor é então que não comas, para não prejudicar a fé daquele que não crê assim, não entende assim, e diz, olha, afinal, não é? Fazem isto, fazem aquilo, comem carne de porco, não é? A Bíblia diz para não comerem animal de unha rachada e eles comem, está a entender? Porque mais tarde, quando Jesus Cristo, não é, faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, há coisas que ele esclarece, que ele magnifica, que ele leva para além do entendimento do homem acerca da lei. Por isso ele disse, eis aqui quem é maior do que o sábado. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, eu não faço nada sem o Pai me ordenar, mas tu tens aí a mão mirrada, estenda a tua mão. E era sábado, não é? Mas ele disse, qual de vós não dá de comer aos vossos animais em dia de sábado? E chamou-lhes hipócritas. Lembram-se dessas escrituras, não é? Portanto, há realmente cuidados que nós precisamos de ter com a nossa atitude, não sendo hipócritas, mas sendo verdadeiros. O que o Espírito Santo está a chamar aqui a nossa atenção é para a verdade do nosso testemunho. E tínhamos visto a visão celestial de Paulo, que ele disse, eu nunca fui desobediente à visão celestial, e começou a testificar e ali a falar com o rei Agripa acerca de uma série de escrituras, e o testemunho dele foi de tal forma que o rei Agripa disse, olha, espera aí, porque por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Portanto, tal estava a ser a intensidade, mas também a clareza e a verdade, ou então Félix ou Agripa ou Bernice se iriam levantar, ou os outros que o acusavam e dizer, isso é mentira, não é nada disso. Não, ele disse, não, eu estou aqui a ser julgado acerca do benefício de Deus pela ressurreição dos mortos. Logo houve ali dissensão, uns creram, outros não creram, mas, repare, nenhum deles conseguiu desdizer ou acusá-lo de ser mentiroso, ou hipócrita, ou falso, não é? O que nos diz que era reconhecido de todos, que o testemunho era verdadeiro, era verídico, certo? E repare, o próprio Senhor Jesus Cristo, então, se apresenta perante os discípulos em determinado momento, portanto, num momento de elevação do nível do chamado, do ministério, foi numa fase de transição do ministério, não é? Tinha acabado, ou estava não acabado, porque Jesus não deixou de curar, Jesus não deixou de libertar,
Jesus não deixou de ressuscitar e ajudar todos aqueles que estavam necessitados, mas era a hora de começar a falar de coisas mais profundas, interiorizar ainda mais a palavra, não é? Levá-la ainda mais fundo no coração, por forma a que muitos disseram: duro é ouvir este discurso, quem o poderá suportar? Lembra? Né? Esse foi o princípio desta questão, né? E muitos o abandonaram. E Jesus perguntou a alguns, aos outros 12, não quereis ir também? Eles disseram: não, só tu tens palavra de vida eterna. Ele disse: ok, mas então vamos ainda mais fundo nisso. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um Elias. Repare, mesmo entre eles, repare, aquilo que se dizia lá fora era trazido para dentro. Está a ver? Era trazido nos corações. Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros profetas. Dizem: ok, tudo bem, isso eu também já sei. Mas e vós, quem dizeis que sou? Foi quando Pedro se levantou e deu um testemunho também. E desse testemunho ele alcançou o quê? As chaves do céu. Jesus sabia que ele ia, Jesus se calhar nem lhe passou pela cabeça que ele o iria negar. Jesus soube disso primeiro de Pedro, porque antes que isso acontecesse, Jesus disse: olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Quando à terceira vez Pedro disse que não o conhecia de lado nenhum, a Bíblia diz: os olhares dele se cruzaram, e Jesus disse: mesmo, não te disse. E Pedro disse: meu Deus, como é que depois de tudo aquilo que eu disse e que eu tinha no coração fazer, chega ao momento, chega a hora da verdade, não é? Chega a hora de consolidar o testemunho, e ele falhou. Por isso Jesus lhe disse mais tarde: quando te converteres, confirma os teus irmãos, certo? Por isso, quando Filipe foi a Samaria e grandes milagres aconteceram, o eunuco foi batizado, Pedro, Tiago e João desceram a Samaria para confirmar o ministério. Porquê? Porque a Pedro tinham sido dadas as chaves do reino e Jesus lhe tinha dado o ministério de confirmação dos seus irmãos. Tu amas-me? Então prova isso. Apascenta os meus cordeiros. Amém? Apascenta. Apacentar é alimentar. Ou seja, apesar de tudo o que foi acontecendo na vida de Pedro, no testemunho de Pedro, Jesus sabia qual era a natureza, a real natureza do testemunho de Pedro. Certo? Há fraquezas, há debilidades, às vezes fazemos coisas de que depois nos envergonhamos, pensamos coisas de que nos envergonhamos, não somos capazes nem de falar delas, mas não podemos escondê-las de Deus. Mas elas, ao passar pelo sangue, não é? O profeta tipificou isso, pelo cloro, não é? Pela lexívia, a gota de tinta, a mancha, ao passar pelo sangue, ela completamente desaparece, se dilui. E o que é que Deus vê? Aquilo que Ele prometeu: ainda que os vossos pecados fossem como a escarlata, eles serão tornados, como nós cantamos, mais alvos do que a neve. Digam graças a Deus. E por que seria a opinião tão importante? Reparem, ele era tudo como mestre, rabi e assim por diante. Como nós somos também reconhecidos como pais, mães, avós e também como crentes. Não podemos esconder isso. Porque realmente vê-se que há mais num do que noutros e conforme os tempos vão avançando para o fim, também se vê que menos vai havendo essa preocupação, mas ainda há muita preocupação nos corações acerca do que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó se consideram a si mesmos e lutam por ser considerados bons pais, boas mães, bons avós, boa família. Ainda há quem lute pela instituição familiar. Ainda há quem lute por ter esse reconhecimento. Não é? Ainda há quem. E portanto, porquê? Porque isso é importante. Porque isso é importante. Porque mesmo que hajam falhas, elas vão ser tidas apenas como falhas, porque realmente todo o esforço que tem sido feito, às vezes não é reconhecido esse esforço.
filhos, os netos, quem quer que seja, não, os maridos, as esposas, pode não ser reconhecido pelos próprios. Mas a Bíblia diz que se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Nós temos feito o nosso melhor. Nós temos colocado todas as nossas aptidões, todas as nossas capacidades, habilidades. Temos às vezes até, temos-nos negado a nós mesmos. Não é? Para que esse testemunho que estamos a dar seja reconhecido. Seja não por vaidade, mas como alicerce. Para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos posteriores possam reconhecer que em determinado momento de tempo houve um alicerce que foi colocado e esse alicerce era firme, esse alicerce era verdadeiro. Se a casa estiver edificada sobre a rocha, ela vai padecer, o vento vem, as águas vêm, vão bater nela, mas ela vai suportar. Ela vai suportar. Repare, a Bíblia não diz que as lutas não venham. A Bíblia não diz que as provas não venham. Elas venham. Mas depois a questão está em saber em quem e como estamos firmados. Essa era a questão exatamente. Esse reconhecimento tem que ser então acompanhado por algo mais, a que Jesus estava então a dar agora um relevo que ainda não tinha sido dado até aí. Ele nunca lhes tinha colocado essa questão. Não é? Inclusive, alguns deles se lembravam, quando o jovem rico veio, ele disse, bom mestre, ele disse, porque me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Não é? Isso podia ter confundido as pessoas. Afinal, quer dizer, ele não é bom. Então, não há, então nós temos visto tanta bondade, tantas coisas boas que tanto tem feito, e ele agora diz que ele não é bom, só há um bom que é Deus. Outros pensariam, mas então ele não disse já que Deus vive nele, e eu e o Pai somos um, e quem vê a mim vê o Pai? Então porquê é que não lhe pode chamar bom? Está a ver? Porquê? Porque ele estava no ministério do Filho do Homem. Certo? Ele estava numa determinada fase do seu ministério, e era isso que ele queria que fosse reconhecido. Depois da ressurreição, ele então entrou no meio deles, sem tocar à porta, sem abrir janelas, sem tocar campainhas, nem bater, nem nada disso. Entrou e saiu e se manifestou, não é? Já numa outra condição. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Lhes deu orientação onde iriam receber o batismo do Espírito Santo. Não é? Mas antes disso, ele estava numa outra fase do seu ministério. Não é? E nem sequer estava Jesus a tentar ele mesmo induzi-los a formar uma opinião satisfatória. Ele poderia ter relembrado primeiro o que já tinha sido feito por eles. Repare, em Lucas, em Lucas 22:35, vamos ver este diálogo. Ele disse-lhes, Jesus, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, deixe-me ler este versículo outra vez, porque ele, se calhar, anda esquecido das nossas memórias. Jesus perguntou aos discípulos, quando vos mandei, os 70 de 2 em 2, e lhes disse, não leveis bolsa, nem lembro, não sei se já leram, se não leram, leiam. Mas ele relembra-lhes outra vez, quando eu vos mandei, sem bolsa, sem dinheiro, sem alforje, sem comida para o caminho, ou sapatos, alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Ou seja, mesmo tendo eles sido enviados no ministério sem nada, sempre pelo caminho, quando houve uma necessidade, alguém apareceu a satisfazer essa necessidade. Se nós pudéssemos confiar um pouco mais nisso nesta tarde, o nosso testemunho iria ficar valorizado. Porquê? Porque isso iria aumentar a confiança no nosso coração, e quando falássemos com alguém para a próxima vez que tivesse com um discurso muito negativo
e muito necessitado, e muito desanimado, e sem saber como é que ia ser, nós nos lembrássemos disso, e do que Deus tem feito por nós, e pudéssemos tentar convencer, ou convencer mesmo, essa pessoa de que em algum momento, na volta do caminho, no virar da esquina, Deus vai, de alguma forma, ajudar, fazer alguma coisa. Repara, ainda ontem visitámos uma amiga da minha esposa, que não é da mensagem, serve a Deus à maneira dela, creio que seja fervorosamente católica, e que disse assim, olha, eu às vezes fico assim de boca aberta. Porquê? Porque tudo aquilo que eu preciso, alguém me vem e dá-me. Quer dizer, e ela disse, isso é Deus. Nós dissemos, isso é Deus. Olha, e não são da mensagem, não são daqui, não são daquela. Repara, claro que é importante, é uma questão de vida ou de morte, certamente, hoje. Mas Deus é que tem um plano próprio para cada pessoa. E desse plano faz parte a maneira própria como Deus contacta com essa pessoa, se relaciona com ela e a ajuda. E lhe permite a essas pessoas reconhecer que é Deus. É o Deus que até este momento se lhes deu a conhecer, se lhes revelou. Agora, Deus já se me revelou de uma outra maneira. E é dessa outra maneira que eu tenho que me relacionar com Deus e Deus comigo. Certo? Agora, não quer dizer que eu seja mais ou menos, não é? Lembrem-se, o profeta disse que Deus tem a sua noiva dividida pelas eras. Certo? Em cada era há uma porção da noiva e há a noiva judia. Certo? O conjunto vai formar o corpo glorioso, místico de Jesus Cristo. Sim? Mas ele está dividido como o nosso. Braços, pernas, membros superiores, membros inferiores, tronco, cabeça, pé, braço, antebraço, mão. Está dividido. Tudo junto ele forma um corpo. Espiritualmente, a representação é igual. Deus se revela, Deus se dá a conhecer. O que nós temos que fazer é servir a Deus a essa maneira que Deus escolheu para se relacionar connosco e se nos revelar. Certo? E portanto, isso é que é tomar o nosso lugar em Cristo. E isso é que nós precisamos que seja reconhecido primeiro por Deus e depois por aqueles que nos rodeiam. Não é? Estamos juntos? Ah, não, a grande igreja católica é que é a igreja. Nós somos a igreja. Sim, mas eles podem dizer isso o mais alto que eles quiserem. Eu não vou para lá. E eu sei que eu vou ser salvo sem precisar de ir para lá. E eu sei o que é que hoje Deus olha para lá e vê. Não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eles veem. Deus tem uma visão própria. E essa visão está escrita. E Deus já nos fez chegar a outros nomes de blasfémia que caracterizam essa mulher. A mulher representa a igreja. E portanto, tendo Deus revelado o que é que está ali, eu pergunto, tomando posse dessa revelação, ser-me-á permitido entrar lá e adorar com eles e dizer que estou a adorar ao mesmo Deus? Se o fizer, eu não recebi revelação nenhuma. Quem diz a meretriz, diz as filhas. E por isso, repare, ele estava preocupado, não é, em tirar da cabeça dos discípulos todo o pensamento que lá estivesse a ser colocado pelo anticristo acerca da divisão que estava a acontecer na igreja, por causa da mensagem naquele dia. Por isso ele disse, não quereis vós ir também? Aí não quereis ir, mas então, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, ou então, ficais por quê? Quem sou eu aos vossos olhos? Era isso que Jesus estava a perguntar. Sabe porquê?
Porque mais de metade, 90% da igreja tinha saído. Já. E eles estavam, quantos? 12. E um era do diabo. Certo? E portanto, Jesus achou por bem separar as águas e clarificar as mentes e chamar-lhes também a atenção que a partir daquele momento os olhos não iam estar apenas em Jesus Cristo, mas neles também. Repara, quando foi de Pedro negar Jesus Cristo, nós vamos ler os Evangelhos e o que é que eles dizem? Estava o pátio da casa para onde levaram Jesus, estava cheio de uma multidão. O tempo era agreste, todos se aqueciam, mas eles conseguiram identificar Pedro lá no meio. E Pedro saiu de uma fogueira, a primeira vez que foi identificado, foi para outra e logo passou uma criada. Olha, tu também és, tu também estavas com ele. Está a ver? No meio de uma multidão. O pessoal da mensagem é identificado, os crentes da mensagem são identificados. E nós, às vezes, esquecemos isso. Julgamos que não. Não, somos mais um. Somos mais... Não. Somos 1 em 1 milhão, mas aos olhos de Deus estamos identificados. E aos olhos de Satanás também. Aos olhos de Satanás também. E portanto nós temos que saber de que massa somos feitos e qual é o sinal que está em nós. Porque estamos sempre a expor um sinal. Não julgo que não. Ou de crentes, ou de incrédulos, ou de manufaturados. Nós estamos sempre a expor um dos sinais. Há uma dessas 3 identificações em cada um de nós. Deus sabe quem nós somos, Satanás sabe quem nós somos, e por isso a Bíblia diz que devemos regozijar nas tribulações, porque elas aumentam a nossa paciência, se somos perseguidos por amor a Cristo. Não é? Paulo também falou nisso. Não é? Vede que não sejais perseguidos por ser ladrões, ou roubadores, ou mentirosos. Agora, se sois perseguidos por amor a Cristo, isso é uma bem-aventurança. Digam graças a Deus. Quem sou eu? Quem somos nós aos olhos dos outros? Será isso assim tão importante para Deus? 2 Coríntios capítulo 3, versículo... Há algum problema aí? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 4. Obrigado, Deus abençoe. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, repara, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. É isso que nós mostramos, cá dentro e lá fora, em casa ou fora dela, na escola, no trabalho, no autocarro, na calçada. Carta escrita com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Fomos lavados com o seu sangue. Amém? Amém. Portanto, esse é o nosso testemunho. Não é? Não nos andamos a louvar a nós mesmos. Agora, não sei se repararam na leitura, há algo importante aqui que nós temos que dar atenção. É que a Bíblia, ao dizer que nós somos uma carta escrita por algo e por alguém, diz que não estamos a louvar-nos a nós mesmos, nem a recomendar-nos a nós mesmos. Ou seja,
A igreja é aquilo que o pastor for. Mas o pastor é também analisado, avaliado no seu ministério pelos testemunhos que os membros da sua igreja dão. Não esqueçam isso. Paulo diz: vós sois a nossa carta. Ou seja, aquilo que a pregação tem produzido está a ser manifestado lá fora. Aquilo que vimos cá fazer está a ser manifestado também lá fora. Lá fora estamos... Por isso as pessoas às vezes perguntam: não sei o que é que ela está a fazer na igreja. E têm toda a razão. Sabe porquê? Precisamente por causa disso. Porque estão a ler uma carta que não diz a letra com a careta. Não é? A carta diz uma coisa e a pessoa está a fazer outra. E eles questionam-se. Perspicazes, astutos, não é? Questionam-se, afinal anda na igreja a fazer o quê? Como nós, às vezes, também ouço dizer dos outros: andam na igreja a fazer não sei o quê. Não é? Mesmo sendo uma igreja que nós consideramos desordenada de Deus, mas mesmo assim ainda há quem tenha um testemunho que desfavorece a igreja. A pregação, não conheço a natureza da pregação. Conheço o que diz a Escritura a respeito. Portanto, ou não lhes é pregado assim, ou não é recebido assim. E isso é assinalado porquê? Porque vós sois a nossa carta. Paulo está a dizer. Tudo aquilo que eu possa dizer a meu respeito vai ser sempre comparado com aquilo que cada um de vós está a manifestar nesta altura. As cartas têm de ser enviadas. Lede-as. Quando receberdes a de Laodiceia, lede-a também. Mas vamos ver o que é que isso vai produzir. Porque isso é mais importante do que todas as cartas que possam ser lidas ou escritas. Porquê? Porque ao serem lidas, ao serem escritas com o Espírito Santo, elas são lidas pelo Espírito Santo e os corações têm que estar despertos para receber esse Espírito Santo. Senão, porque é que Jesus iria dizer: eis que eu estou à porta e bato? Se alguém abrir a porta, o profeta veio dizer: essa porta é a porta do seu coração. Ou seja, há momentos em que o Espírito Santo escreve a carta, lê a carta, mas lê a carta, eu não vou dizer agora para uma cadeira vazia, mas para uma porta fechada. Porque acontecem as duas circunstâncias. Não é? O profeta falou isso muitas vezes, não é? Que ao sábado à noite Satanás está por cima do ombro do pregador a ver as notas que ele está a tirar, não é? Para ver se poderá tirar alguém da cadeira no dia seguinte. Isto fulano não pode ouvir, ele amanhã não vai à igreja, não tem problema, eu vou-lhe prolongar o sono, ou vou-lhe arranjar, vou pôr lá alguém a bater à porta às 9h30. Oh, fulaninho, aí, pá, agora que eu ia sair para a igreja, pronto, olha, já não vou. Ou então toca o telefone: não, tens que vir já, preciso de ti aqui, está bem? Pronto, já não vou à igreja. Pronto, já não ouviu a pregação. Aquela parte da carta já não foi escrita. O Espírito Santo já não vai, não é? Agora, Deus nunca sai derrotado dessas coisas. Não ouviu naquele domingo, no próximo, sem aviso, não é? O pregador está: ora, hoje vou falar sobre isto, e de repente a agulha começa a virar lentamente, e o Espírito Santo vem e pumba, com a vara nas orelhas, não é? Ora, mas eu, não é? Ainda estou a ver uma mensagem que o profeta estava a dizer: olha, eu peço desculpa no serviço desta manhã, não é? Já me disseram, e eu concordo, se fugir do meu tema, mas eu vou pegar nele outra vez. Não é? Porquê? Porque Deus sabe de que manjar é que nós estamos necessitados. Deus sabe o que é preciso para alimentar a nossa alma. Certo? Deus sabe. E portanto, a nossa confiança deve estar aí. Deus tem o melhor para nós. Digam graças a Deus. E reparem, é por Cristo, não é? E é por Cristo que temos
tal confiança em Deus. Ou seja, antes de quererem saber qual é a igreja, eles quererão primeiro saber, porque nós logo vamos e convidamos as pessoas, olha, mas vem à nossa igreja e tal, e as pessoas podem muitas vezes não lhe dizer, mas vão perguntar, olha, quem é a igreja? Quem é o seu pastor? Para começar, quem é o seu pastor? Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 3:2, convém, pois, que o bispo, que é o pastor, amém? Sim. Seja irrepreensível. Sabe o que isso quer dizer? Que não tenha nada nele, na vida dele, na casa dele, que seja motivo de repreensão. E isso é o que a Bíblia pede do ministro. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Como é que um homem divorciado pode ser pastor de uma igreja? Não pode. Porque a Bíblia diz que enquanto a esposa viver, continua a ser esposa dele. E se ele casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Isso não pode ser escondido. Por muita vaidade, por muito desejo, eu sou o pastor, eu amo ao Senhor Jesus, eu tenho esse amor, eu tenho que o servir. Então sirvo. A melhor forma de servir a Deus é na palavra. Amém. Não conheço. Se alguém conhecer, venha ajudar-me. Mas eu não conheço outra maneira de servir a Deus na vontade de Deus, fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isto. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém também, versículo 7, que tenha um bom testemunho dos que estão fora. Está a ver? Eu não quero saber o que os outros pensam de mim. Isso tem limites. Eu também não quero saber do que os outros falam a meu respeito. Desde que eu seja irrepreensível. Desde que o meu testemunho seja verdadeiro. Desde que o meu coração seja sincero com Deus e esteja limpo. Aí eu não me importa do que eles possam falar. Está a ver? Há balizas. Porque a Bíblia fala também que é conveniente termos um bom testemunho. Eles podem não concordar comigo, podem não concordar consigo, isso é outra coisa. Eles podem não concordar, eles podem não querer a nossa religião, certo? Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de sinceridade, de honestidade, de pureza, de todas essas características que moldam o caráter. Lembram-se da semana passada do caráter, moldam o caráter da pessoa, e é esse caráter que é reconhecido por Deus. O profeta diz que será o nosso bilhete de passagem no rapto, certo? O nosso caráter será o nosso bilhete de identidade, o nosso cartão de cidadão do céu, e é esse caráter que deve ser reconhecido também pelos que estão de fora. Convém que também tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, não é? Já viu? Se ia passar ali à porta do bingo, ou à porta da boate, não sei o quê, às 2 da manhã, não é? Olha, eu vi o teu pastor a sair dali da boate. O meu pastor a sair da boate. Tinha caído na afronta, no laço do diabo. Sim, estava ali a sair da danceteria, foi lá dar o meu pastor. Então, quer dizer, ele vai sábado às 2 da manhã ou às 3 e no domingo vai pregar de manhã ou de tarde. Onde é que estava o testemunho? Era o descrédito. E você poderíamos pensar, isso é ridículo. Acha? Isso é ridículo. Se fosse ridículo, a Bíblia não falava sobre isso. Se fosse impensável, a Bíblia não falava. Mas não é, se calhar é mais vulgar do que nos passa pela cabeça. Se quer. Eu não sei. Mas o que eu li
já do profeta a falar sobre casos horríveis nas igrejas, e isto em 1965, agora imagine hoje. Amém? Versículo 10. Também a respeito dos bispos, e também sejam primeiro provados, e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Portanto, repare, porquê isto? Porque é uma carta escrita pelo próprio Espírito Santo. Cada um de nós somos uma carta escrita. Eu não sou pregador. Não, se é pregador, não é pregador, mas tem uma outra função na igreja. Certo? A sua função é sentar aí e ouvir, dizer amém, dar glória a Deus, dar oferta, dar dízimo, participar da mesa da ceia, lavar os pés aos santos e sair e dar esse testemunho lá fora. De cristão, de crente, de epístola viva, escrita pelo Espírito Santo. Digam graças a Deus. Quem são os diáconos da sua igreja? Olha, eu vi o fulano de tal, é diácono. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas. 1 Timóteo, continuamos em 1 Timóteo 3, 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Versículo 13. E os diáconos igual. Porque os que servirem bem como diáconos, eu estou a passar alguns versículos à frente, mas depois vocês podem ler tudo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido em cima na glória. Amém? Portanto, veja, quer o pastor, quer os diáconos, quer a própria igreja, não é? Quer a própria igreja, estão numa permanente vigilância acerca daquilo que está a ser visto e passado para fora. Capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Sabem o que isso significa? Apostatar significa negar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Presta atenção. Falámos de cartas escritas pelo Espírito Santo, não é? E agora Paulo está a dizer, mas atenção que a par, não é? Muitos vão ser enganados e vão dar ouvidos a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Amém? Está bem? Vejamos mais uma vez alguns casos notáveis. Atos capítulo 9. Versículo 21. Depois da conversão de Paulo, veja, todos os que o ouviam estavam atónitos
e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, o nome de Jesus? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Ou seja, Paulo tinha saído com um propósito, mas pelo caminho tinha-se encontrado com a coluna de fogo. Amém. E isso mudou a vida dele. Quando ele recebeu a mensagem, quando ele se esbarrou com o Filho do Homem, isso mudou a vida dele completamente. E ao mudar a vida dele, mudou o testemunho dele, mudou o ministério dele. Mudou tudo, mudou, e as pessoas que olhavam para aquilo e diziam: mas o que é isto? Mas não era este. Não foi este que segurou na roupa de Estevão enquanto ele era apedrejado até à morte? E ele não mexeu um dedo, não fez nada, deixou que assim fosse. Saulo, porém, ainda era Saulo. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Quanto mais as pessoas falavam no passado que ele era, mais ele se esforçava por mostrar que o testemunho dele agora era outro. A vida dele era outra agora. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Está bem? Provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Logo. Repara, não o perseguiram, não maldisseram enquanto ele matava os cristãos. Quando passou para o lado deles, passou a ser um condenado à morte também. Amém. Está a ver? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Deus sempre arranja um escape. Ainda há pouco falávamos disso. Amém. No virar da esquina, Deus tem o escape para nós. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como ainda mais que falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saíam. Portanto, repare, logo Paulo achou necessidade de quê? De se juntar àqueles que tinham a mesma fé. Amém. Não há concórdia entre a luz de Deus e as trevas, entre o templo de Deus e os ídolos. Amém? Não havia como. O esforço que teve de ser feito, veja, até que convencer alguém da credibilidade do testemunho. Eu senti um pouquinho mesmo, muito pouco, isto. Porque logo Deus me tirou do lugar onde eu estava e me trouxe para um outro lugar. Mas no princípio, quando eu encontrava alguns antigos companheiros de trabalho, de brincadeiras e de futebols, eu dizia: olha, vamos até ali, olha, e lembras-te desta, não é? E com paciência, não é? Entendendo na condição em que ele estava, não é? Mas entendendo também na condição em que eu estava, não querendo criar escândalo, tentava logo desviar a conversa e passar para outros temas, até que, com o tempo, isso foi se esmorecendo, e até que eles deram conta que realmente eu era outra pessoa. E ficaram a saber disso. Com todo o detalhe que quiseram. E foram convidados. E rejeitaram. Até agora. Mas isso, porque foi feito também com paciência e com amor, não impediu que a amizade que havia continuasse. Mas agora dentro daquelas balizas. Dentro daqueles limites. Não é? Que o Espírito Santo tinha traçado, não é? A partir do qual, é como o profeta dizia, não foi Satanás quem entrou no aprisco, foi você quem saiu. Certo? E eu não queria sair. Eu não quero sair. Não é? E eu sei que Satanás não entra. Porque para entrar, o irmão Branham diz que tinha que ser batizado em nome de Jesus Cristo, como você foi, e ele não é. Certo? Portanto, se ele fizer alguma coisa na nossa vida,
ou é limitado por Deus, ou foi porque nós damos lugar, não é? Mas um batizado em nome de Jesus Cristo certamente nunca sairá do aprisco do Senhor. Amém. Amém? E porquê tanto esforço? Porquê tanto esforço? Lucas 22, versículo 31. Desculpa, é isso que não está aí a correr, né? O PowerPoint não está bem, ou é isto? Em muito tempo. Aí ele sucede. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo. Está a ver? Quantos de nós conhecíamos esta circunstância? Não é? Lucas 22, 31. Disse o Senhor: Simão, Simão, para Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mais uma vez, encontramos uma resposta para aqueles que perguntam como é que Deus permite que isto aconteça, que aquilo aconteça. A Escritura sempre tem uma resposta. Entendeu a resposta? Primeiro, Satanás tem que pedir a Deus para fazer alguma coisa, para mexer na sua vida. Amém. Sabe o que é se ir andar como o trigo? É andar todo ali à volta, não deixar em paz. Eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo. Agora repara, a seguir Jesus podia ter dito: mas eu disse-lhe não. Certo? Amém. Amém? A sua Bíblia diz assim? Então, mas tem que estar, não é? Tem que estar lá, não é? Pois, nós temos que ir passo a passo, porque senão perdemos o fio da meada. Jesus podia ter dito, que é o que todo o cristão comodista gostaria, que ele dissesse: não faz nada disso, deixa-o em paz, deixa estar quietinho, deixa-o levar uma vida santa. Ou como nós gostávamos de dizer, que fulano leva uma vida santa. Uma vida santa leva uns santos. Amém. Os santos, os santificados, levam uma vida santa. Amém. Certo? Graças a Deus. Pronto. Jesus não disse que não. Disse: eu orei para que a tua fé vencesse mais uma vez essa provação. Amém. Esse é o plano de Deus, esse é o trilho de Deus. Amém. Porque só assim é que Satanás sai derrotado. Se não houver batalha, não há vitória, nem há derrota. Não é? Agora, se houver batalha, um vai vencer e o outro vai perder. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Ele ficou todo entusiasmado. Opa! Então, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele disse: eu vou contigo até à prisão e morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Amém? E isso também aconteceu. Amém. Na mensagem, Deus é a nossa estrela. Na mensagem, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O profeta de Deus diz, parágrafo 46, Deus é a nossa grande cúpula. Ele é o grande refinador da fornalha, onde Ele tem que colocar estas coisas sobre nós, provas e perseguições e coisas, para moldar isto junto, para fazer o nosso testemunho soar.
Amém? Para fazer o nosso testemunho soar por um certo tempo. E uma certa nota que Ele deseja soá-la num determinado tempo. Ou seja, nós somos vamos pegar ali na Olívia, por exemplo, tem um lugar na orquestra, há um lugar que é dela. O maestro tem o seu lugar. O que toca a harpa tem um lugar. O que toca violino tem um lugar. Então o profeta está a dizer que na orquestra de Deus nos molda e nos comissiona a que cada um de nós tome o seu lugar nessa orquestra e a melodia de Deus saia perfeita. Amém. Amém? Amém. Somos feitos diferentes. Somos todos feitos diferentes. Nós vemos diferente. Mas todos vemos uma só coisa. Esta é Jesus Cristo. Amém. Vamos olhar nele. E a única forma que podemos vê-lo, se ele parece ser contrário a esta palavra, você não está a olhar para ele. Pois aquele é ele. A palavra é Cristo e Cristo é a palavra. Amém. Então, se você vê um credo ou vê alguma determinada denominação que você simplesmente pensa, eu pertenço àquilo e aquilo é suficiente. Se isto a que você diz que pertence não olha naquela palavra, então olhe para longe disso. Olhe para a palavra. E é isto que estamos a procurar. Cristo, a manifestação da palavra de Deus. Ele é a vindicação da palavra de Deus. Amém? Quando João morreu, mensagem de Deus aperfeiçoada da sua igreja. Quando João morreu, ele especificou onde queria ser enterrado. Gostaria de saber o porquê. Eles sepultaram Jó. Em seguida veio Abraão, anos depois. Quando Abraão morreu, ou melhor, Sara morreu, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó havia sido enterrado e comprou um pedaço de chão e sepultou Sara. E quando Abraão morreu, Abraão descansou com Sara, no mesmo lugar onde Jó estava. E eu me pergunto, porquê? Abraão gerou Isaac. Quando Isaac morreu, ele foi sepultado com Abraão. Isaac gerou Jacó. Jacó morreu lá no Egito. Mas antes de ele morrer, ele chamou José, o seu filho profeta, e disse: coloca a tua mão no meu quadril aleijado, onde o Espírito Santo me tocou um dia. E desde então eu tenho andado diferente, caminhado diferente. Sim, disse: coloca a tua mão no meu quadril e jura por Deus dos nossos pais que você não me enterrará aqui, embaixo neste lugar. E eu pergunto, porquê? Oh, eu realmente me sinto religioso agora. Vocês sabem o que o profeta queria dizer com isso? Isto quer dizer que ele se estava a sentir inspirado pelo Espírito Santo, não é? Ainda mais inspirado por Deus, movido por Deus. Querem saber porquê? Não está escrito na palavra, mas eles eram profetas. Eles viam aquilo. Sabem porquê? Não me enterre aqui embaixo no Egito. Não. Levem-me ali para cima e sepultem-me com os meus pais. Porquê? Eles o levaram e o sepultaram ali. Amém? Quando José morreu, ele disse: não me enterrem aqui, coloquem os meus ossos. Era uma perfeita representação de Cristo. Disse: um dia Deus vos visitará, então levem os meus ossos para a terra prometida e enterrem-nos. Porquê? Eles captaram a visão que Jó teve. Opa, quem sabe hoje o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, a sua nora, o seu genro vão captar a sua visão. E eles vão querer ser levados para essa terra para onde nós temos lutado nestes dias para sermos levados. Glória a Deus. Essa é a validade, é a autenticidade do nosso testemunho. Por isso Paulo disse:
Oh rei Agripa, eu não fui em nenhum momento, a partir da altura em que eu tive a visão celestial, nunca mais. Eu pus sequer a hipótese de ser desobediente à visão celestial. Está a ver o valor, não é? O alcance, até onde pode ir a autenticidade do nosso testemunho. Está a ver para que é que Deus o está a moldar? Para que é que Ele serve? Porque Ele pode ser usado por Deus para outros, para as gerações vindouras, para aqueles que saíram do seu ventre ou dos seus lombos. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Está a ver? E eles captaram a visão que Jó teve. Eles sabiam que Jesus estava vindo. Eles sabiam que Ele, Jesus, se levantaria e que haveria uma ressurreição nos últimos dias, não no Egito, mas na Palestina. Quando Jesus ressuscitou, não entrou no Egito. Deixa-me ir ver onde é que está José enterrado. Não. José tinha captado a visão, o Espírito Santo tinha escrito a carta no coração e José disse: levem-me daqui. Aleluia, Pai. Amém. O lugar de partida não será daqui. O ponto de encontro não será aqui. Não será aqui que Ele se levantará. Mas Jesus ainda esteve no Egito. Sim, é pequenino, mas logo o Espírito disse a José: volta para a Palestina, porque aqueles que o perseguiam já não existem. E ele voltou para o lugar dele. E nós temos que voltar, somos chamados nesta tarde uma vez mais a voltar para o nosso lugar. Glória a Ti, Pai. Amém. A voltar para o nosso lugar. Amém. Amém? Amém, Jesus. E é assim hoje. Você pode ter toda a sua união de igreja e folguedos e festas com basquetebol e tudo mais que você desejar. Mas quanto a mim, sepultem-me em Cristo. Amém. Pois aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo na ressurreição. Sim, isso significa algo. Contanto que Ele me una à igreja, Reverendo Branham, não está bem? Não está bem. Não está bem. A não ser que o homem nasça do Espírito e da água, de modo algum verá a Deus. Sepultem-me em Jesus Cristo. Deixe que me chamem santo rolador, fanático, ou seja o que queiram. Deixem-me ficar em Jesus. Pois aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estiverem no Egito, não aqueles que estão nas igrejas, mas aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo na ressurreição. Não podem vocês abrir os olhos para ver o que isto significa? É em Cristo. Como entramos em Cristo? Através do batismo com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Glória ao nome do Senhor. Veja. Veja Jesus quando Ele morreu. Ele ficou pendurado entre os céus e a terra, na própria árvore que Ele criou. Os céus disseram: este é o Filho de Deus. Deus cerrou os seus olhos. Ele não podia deixá-lo morrer. Ele morreu um pecador. Não que ele tenha cometido algum pecado, mas o meu pecado, o seu pecado, sobre ele o levaram à cruz. Ele morreu na ausência de Deus. Disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? E foi ali quando Deus cerrou a visão e disse que ele não podia ver o seu próprio filho morrer. E quando as rochas se fenderam na montanha, sendo que o próprio Criador que as criou estava morrendo na cruz, quando um soldado romano colocou a sua mão sobre o seu coração e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não no Egito, veja, não no mundo, não na Babilónia, mas no lugar certo. Amém. Repare, Deus tem marcado esse lugar para se encontrar connosco também. Amém. Consigo, comigo, connosco.
E esse lugar é cada vez mais evidente para nós. Esse lugar é na própria palavra de Deus. Repare, por ela temos alcançado a resposta a toda a dúvida, a toda a incerteza, a todo o medo, a toda a necessidade, à razão da nossa existência, à forma como as coisas acontecem. Tudo está lá. Amém. Porquê? Porque é o próprio Espírito de Deus que vem e escreve nas tábuas do nosso coração. Não com tinta, mas com o próprio Espírito de Deus. Amém. Porquê? Porque, reparem, só assim é que é possível haver transformação. E Deus requer essa transformação. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Na mensagem Eu Sei, nós vamos encerrar. O profeta de Deus diz: agora está a girar bem. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo aquilo que ele possuía. Mas depois, ele teve uma visão. Amém? E se Jó, através de uma visão, preste atenção, se Jó, através de uma visão, pôde colocar-se tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós firmarmos-nos depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se ter tornado as primícias daqueles que dormem. Temos uma evidência ainda maior do que o próprio Jó. Graças a Deus. Certo? Amém. E ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo de promessas sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Porque eu vivo, vós também vivereis. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez na terra, dando-nos a esperança. E nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos no nosso monte de cinzas. Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos Deus no seu poder. Amém? É esse o sentimento que a palavra produziu nesta tarde nos nossos corações? Nós vemos a ressurreição das coisas a aproximar-se. Amém. Amém? Nós vemos a ressurreição das coisas a aproximar-se. E vós quem dizeis que eu sou? E se Ele agora estivesse aqui fisicamente, como naquela hora, e nos colocasse a mesma questão? Estaríamos certamente agora mais habilitados a responder, a dizer alguma coisa? Porque repara, naquela circunstância o que é que nós vimos? Pedro tomou a primazia. E realmente nós podemos dizer que foi o Espírito Santo que pegou num homem para, na hora de testificar que a palavra era ungida e que realmente tinha produzido algo em alguém, porque só a palavra ungida pode produzir algo em alguém. Por isso, às vezes nós não entendemos tanta preocupação dos pregadores. Está sempre amém, amém, a pedir amém. Quer dizer, a gente está a ouvir, claro que... Não, repare, a palavra, se é viva, tem que produzir vida. Tem que produzir alguma coisa. Quando não produz, claro que há uma preocupação. Agora, eu não estou a dizer que não produz. Não é? Mas eu estou a dizer o seguinte: é importante o nosso testemunho mostrar ao anticristo que não vimos à igreja apenas para fazer número ou monte, mas vimos à igreja para ser alimentados da palavra viva, do Deus vivo, e que essa vida é recebida nos nossos corações. Por isso é que o profeta disse que o próprio levantar
Porquê? Porque naturalmente as forças puxam para baixo. Por isso andamos de braços caídos. Senão andávamos assim na rua. E dizer amém era o contrário. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Não, é o contrário. Normalmente andam para baixo. Mas Deus disse: pôr-vos-ei por cima. Amém. E não por baixo. Pôr-vos-ei por cabeça e não por cauda. Amém? Que o Senhor abençoe e a palavra possa realmente ter produzido boas novas em nossos corações nesta tarde. Enquanto preparamos a leitura das Escrituras, eu pedia que só o piano viesse um pouquinho enquanto procuramos a Escritura e cantamos Eu amo, porque Ele primeiro me amou a mim. Vamos começar por ler em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante.